Vamos começar falando sobre um tema que diz respeito diretamente a você, principalmente a você que já foi assaltado. Vamos falar sobre a saída temporária. Muito bem, hoje milhares de presos do regime semiaberto deixaram os presídios paulistas estreando. Calma aí com o TP, tá louco? Segura aí. Pô, tá de brincadeira, irmão? Tá acelerado? É que é leitura dinâmica, pelo amor. Tá de brincadeira, né? Pra ler aqueles teus livros, a gente fez espera um pouquinho. Quer dar um pouco de dinamismo, mas devagar, né? Sem muitas emoções, tá? Sem emoções. Fica assistindo novela na véspera e depois vem louco aqui. Então vamos lá. Hoje, milhares de presos que estão cumprindo pena no regime semiaberto, será? Deixaram os presídios paulistas na primeira saída temporária de 2024. Nesta leva, deixam a prisão alguns nomes conhecidos como Alexandre Nardoni, não é? Assassino da própria filha, Gil Rugai, assassino do pai, Cristian Cravinhos e Lindenberg Alves. O benefício do sistema carcerário de São Paulo libera alguns detentos de hoje até o dia 18 de março, na próxima segunda-feira. A medida faz parte da ressocialização dos presos e está prevista em lei. Eu digo para você, artigo 122 da Lei de Execução Penal. E por falar nisso, na saída temporária, que no Brasil é chamada de saidinha, Guilherme Derrite licenciou-se do cargo de secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo. E ele vai ser o relator na Câmara dos Deputados do projeto de lei que visa a extinguir o benefício aos presos. Vamos ouvir então o que disse o deputado federal e secretário Derrite. Roda sonora. Eu solicitei ao governador Tarcísio de Freitas e ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que eu pudesse reassumir o mandato para dar novamente o meu parecer na relatoria final desse projeto, que pode, de uma vez por todas, colocar fim às saídas temporárias de presos no Brasil. Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos debater esse tema aqui. O Wilson, que não para de falar desde que começou o programa... É revoltante. É revoltante. Então, ele está revoltado. Então, vamos ouvir a revolta do Wilson Pedroso com informação. Importante a gente situar o fato. Saidinha é o apelido carinhoso que demos à saída temporária. Saída temporária é um benefício que está na Lei de Execução Penal. Todo preso que se encontra no regime semiaberto, que é a colônia penal agrícola, né? Ele dorme em alojamento, não dorme em cela, a vigilância é moderada. Quando o preso já está no regime semiaberto, não é o regime fechado do presídio, é o semiaberto, a colônia. Ele tem direito de sair 5 vezes ao ano. E durante 7 dias em cada uma destas vezes. Às vezes coincide com datas e às vezes não coincide com datas. Então nós estamos vendo aqui os presos saindo. São assassinos, mas não são aqueles criminosos, esses daqui, não são aqueles criminosos que vão te assaltar. São aqueles que cometeram crimes graves e estão cumprindo a pena. Agora, o problema desta saída temporária são presos condenados por assalto que saem e não voltam. Wilson Pedroso, você é a favor de acabar com o benefício da saída temporária? Saidinha, eu tenho falado, Capês, é um tapa na cara da sociedade. Esse é o sentimento de impunidade que a gente vive hoje. Não é o sentimento de insegurança. O sentimento de segurança é por conta do sentimento de impunidade que esse país vive. É o bandido entrando pela porta da frente e o policial ainda fazendo o fichamento do bandido e ele saindo pela porta da frente. Você imagina, no Dia das Mães tem a saidinha. Nardoni matou a filha. Como que fica a mãe Isabela nessa situação, vendo o maldito do pai saindo pela porta da frente de uma penitenciária depois de ter matado sua filha? Gil Rugai matou os pais, dentre eles a mãe. Como que ele pode sair no Dia das Mães, na saidinha Dia das Mães? O que mais aqui? Vamos lá. Cristiano Cravinhos matou a sogra e o sogro.
Olha que fazenda bonita, tá mostrando. Eles estão cumprindo a colônia penal. Não, é a colônia penal. Boizinho lá, é a colônia penal dos famosos, Tatuapé. Eles não vão sair assaltando as pessoas, mas o que eles fizeram é coisa para não sair mais da cadeia. Matou a filha. Você imagina o pai que matou a própria filha. Como fica essa mãe, a Isabela, a hora que vê o ex-marido, o pai da Isabela, saindo pela porta da frente no Dia das Mães. No Dia das Mães. Capês, saidinha não serve pra nada, não socializa o criminoso. E muitos deles saem, inclusive, para fazer os mais radicais, voltam pra rua para voltar a assaltar. E muitas vezes a gente vê a notícia de pessoas que são assaltadas em latrocínio, ou seja, são roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte. Essa é a minha revolta, Capês. Por isso, quando eu vejo essas notícias, eu penso nas famílias que perderam seus entes queridos para pessoas como eles. Muito bem. Ricardo Rous, a verdade é a seguinte, a nossa Constituição Federal, que nós votamos e foi promulgada em 5 de outubro de 88, ela proíbe a prisão perpétua e prevê a individualização da pena. A individualização da pena pressupõe progressão de regime. Se você receber uma pena superior a 8 anos, você tem que começar no regime fechado. Depois você pode passar para o semiaberto, que é a colônia penal, e depois passar para o regime aberto. No semiaberto, onde presumivelmente estão presos menos perigosos, existe a possibilidade da saída temporária, não no regime fechado. Você é a favor de acabar com esse benefício também para os presos que estão em regime semiaberto? Boa tarde, Capês, meu amigo, meus colegas aqui de bancada, toda a audiência maravilhosa da Jovem Pan. Sou favorável ao fim da saidinha, sempre fui, defendo isso claramente. É importante que a nossa audiência saiba que o projeto da saidinha, do fim da saidinha temporária, para acabar com essa aberração na nossa legislação, na minha opinião, foi aprovado já pela Câmara dos Deputados em 2022, o relator é o próprio secretário Derrite, ele foi para o Senado Federal em 23, ele foi aprovado no Senado Federal, mas houve uma mudança no projeto, proposta pelo senador Sérgio Moro, e agora ele volta à Câmara dos Deputados. Então a gente está bem próximo do fim dessa atrocidade que é a saidinha temporária. Então quero parabenizar o secretário Derrite, que está indo a Brasília para poder relatar esse projeto. De acordo com a fala dele, provavelmente até o final da semana que vem já tem aí o relatório final, para que então esse projeto possa, com prioridade, se Deus quiser, entrar na votação na Câmara, ser aprovado e aí a gente acabar com a saidinha temporária para não ter mais esse tipo de coisa que a gente viu aqui o Wilsinho falar, pessoas que mataram os pais e vai sair no Dia das Mães ou no Dia dos Pais. É um absurdo isso, Capês. Quer dizer, sai muito barato praticar o crime no Brasil, né? Agora, meu querido Guilherme Mendes, nós estamos falando também, cobrimos há pouco, a fuga de 2 criminosos de altíssima periculosidade. Aliás, se puder, coloque a cara, provável que eles se encontram hoje, para que sejam reconhecidos. Se alguém vê marginais andando na rua ou escondidos, entocaiados em algum local, para avisar e colocar os 2 criminosos, Tatu e Deizinho, criminosos de altíssima periculosidade, perigosíssimos, que integram organizações criminosas e se encontravam num presídio remoto em Mossoró, presídio de segurança máxima. Agora, o que adianta botar um criminoso ligado à organização criminosa num presídio de segurança máxima, cuja manutenção desse presídio é feita por uma empresa que está no nome de um laranja. Uma empresa que fatura 200 milhões por ano e está no nome de um sujeito que mora na periferia de Brasília e mal sabe escrever o próprio nome. Essa empresa aí, contratada fraudulentamente para fazer a manutenção do presídio, pasmem, de segurança máxima, deixou no almoxarifado uma tesourão de jardinagem, para que os criminosos pudessem cortar a cerca que não é eletrificada, olha aí a criatura, e fugir por meio da cerca sem nenhuma vigilância. Esse presídio, cuja manutenção é feita por essa empresa, tem uma troca de escala em que o sentinela fica sem ninguém, ele aguarda a sentinela. Foi a hora que os criminosos fugiram.
Esse presídio de segurança máxima tem 15 dias seguidos em que não é feita a revista na cela de presos de altíssima periculosidade. E que, com um mero pedacinho de madeira que você faz a raspagem de um cimento mal colocado, que é mais areia do que cimento, você consegue remover a lâmpada, tirar as telhas e fugir. Então, também nós temos presídios de segurança máxima que não fazem segurança alguma, nem segurança mínima eles fazem. Agora, na questão da colônia penal, muito preso, que eu não sei como, perigoso, está tendo benefício da saída temporária. Talvez o problema seja a concessão desse benefício a quem não merece. Por isso, você chega ao cúmulo no final de acabar com o benefício. Guilherme Mendes, hoje a principal preocupação do brasileiro é a questão da segurança pública. As organizações criminosas formaram um estado paralelo. Hoje é muito difícil porque elas não estão só nos morros e nas favelas. Hoje elas estão presidindo grandes corporações, empresas de transporte coletivo, restaurantes, lavanderias. E essas empresas agem para lavar o dinheiro do crime organizado. Diante de tudo isso, a saída temporária vai ajudar em alguma coisa ou é muito pouco diante do contexto da criminalidade que vivemos? Boa tarde, Capês. Boa tarde, meus colegas aqui da bancada. Você tocou no ponto central, Capês. Infelizmente, nós estamos tratando aqui do detalhe da filigrana. O fim da saída temporária ou a revisão do Instituto de ressocialização, né, desses intervalos aí em que, durante um ano, alguns criminosos, deixando bem claro, podem ir ao convívio de seus familiares, não vai resolver em absolutamente nada a questão da segurança pública. E essa não é uma opinião só do Guilherme. Um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil, ex-delegado Jorge Lordello, essa semana publicou dizendo a opinião dele a respeito desse assunto. Saiba, Capês, hoje o CNJ divulgou, nós temos 350 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento. Quantos? 350 mil mandados pendentes. 350 mil perigosos sendo procurados pela justiça. Procurados com mandados que não são cumpridos. Isso é muito mais sério e muito mais impactante, porque são pessoas condenadas que estão nas ruas esperando serem presas e os mandados não são executados, do que você tirar ali 2, 3, 5 mil detentos que, ao saírem nos intervalos das saidinhas, não retornam, que foram os dados da última saída de Natal. 2.600 detentos e 52 mil não regressaram ao sistema prisional. Isso aqui é muito mais grave do que a revogação da saidinha. Mas é aquele tal negócio. A gente, hoje em dia, trabalha com a mídia, né? A rede social repercute muito bem. É claro, quando você vê criminosos que cometeram crimes bárbaros, como esses que foram citados aqui, novamente às ruas, é natural que haja um sentimento de revolta. Mas esses criminosos, vamos deixar bem claro, foram julgados, condenados, cumpriram as suas penas e adquiriram direito a essa condição. Se a gente não concorda, temos que mudar a lei. Temos que mudar a lei, talvez endurecer e tudo mais. Agora, essa não é uma questão de segurança pública. De verdade, não é. Como o Capês bem colocou, são pessoas que cometeram crimes e que dificilmente vão voltar a rescindir porque foram coisas bárbaras, porém pontuais. O que foi, Ricardo? O problema, só para concluir, Ricardo, é o que você bem falou, é o problema sistêmico. O crime organizado que vem se entranhando cada vez mais instituições da sociedade, vem se fortalecendo com muito capital e é ele que arregimenta, é ele que treina, é ele que promove esse tipo de crime que mais assusta a sociedade, que é o assalto, que é o sequestro, que é o roubo seguido de morte. Bom, Guilherme, o Ricardo Rose não concorda. Se der para dividir a tela, já quero o debate agora. O Ricardo Rose não concorda. O Guilherme Mendes é um bom debatedor, forte. Quero saber qual é o problema, então já vai para cima dele, já vamos começar. Forte é bullying, forte é bullying. Forte é bullying. Vou falar uma coisa, hein? Esse cara já foi controlador geral do município, é uma cabeça inteligentíssima. Não é fácil pegar ele, não. Mas Ricardo Rose também é muito experiente. Eu quero hoje briga, polêmica, eu quero esclarecimento pro nosso espectador. Depois eu quero falar. Depois você vai falar também. Ricardo Rose. Guilherme, o Guilherme falou aqui que se você não concorda, você muda a lei. Exatamente isso que está acontecendo, Guilherme.
Nós, boa parte da sociedade brasileira, não concordamos com a saidinha temporária. Foi apresentado um projeto de lei em Brasília, foi aprovado no Congresso, no Senado, teve uma mudança no Senado, voltou ao Congresso e o secretário Derrich está indo lá justamente para relatar isso, essa mudança na lei para acabar o fim da saidinha. E eu digo mais, eu acho que a gente tem que ter um outro projeto de lei que mude para que quem cometa crimes como esses casos que foram citados aqui, por exemplo, crimes gravíssimos na nossa sociedade, tenha que cumprir pelo menos 80% da pena para depois poder ter algum tipo de progressão na pena. A gente não pode aceitar uma pessoa que mata o pai, mata a mãe e sai pela porta da frente. É uma coisa que revolta muito a nossa sociedade. E você está certíssimo, Guilherme. Se nós não concordamos com isso, temos que alterar a lei, que é exatamente o que está sendo feito. O ponto só não é alterar a lei para tornar mais grave a pena de quem comete um crime bárbaro. Isso é importante, sem dúvida que é importante. Mas as nossas penas, elas são bastante elevadas. Quando você pega uma expectativa de vida de 74, 75 anos e você permite que uma pessoa fique presa até 30, é praticamente uma prisão perpétua, porque ela não vai cometer o crime sabe que quem fica antes até de 18. 30, então, veja bem. O que nós estamos discutindo aqui é segurança pública, não é caso específico de gente que comete crime bárbaro. Para esses criminosos bárbaros, se fosse possível o apenamento de morte e tal, tem gente que defende isso. Eu não defendo, mas também não advogo ao contrário. O que eu digo é o seguinte, nós estamos tratando aqui de segurança pública sistemicamente, Muito e bem. isso não muda nada o quadro. Muito longo. Rápido. As polêmicas têm que ser mais curtas, senão fica enfadonho o programa. Agora, uma questão importante. O ponto de vista, o Ricardo Rous, que o Guilherme Mendes traz é o seguinte: além de mudar a lei, a gente precisa fazer cumprir a lei. Sim. Tem 350 mil caras condenados, procurados, circulando pelas ruas aqui. Eu, por exemplo, fui assaltado, colocaram o revólver na minha cabeça. Dessa vez eu não estava com carro blindado, perdi. Quando eu estava com blindado, eu prendi o cara. Agora, dessa outra vez, eu estava sem blindado, perdi, Playboy. Muito bem. O cara está foragido, está com prisão preventiva decretada, eu tenho que ir lá na audiência, é sucessivamente adiada, porque ele está aí, um assaltante contumaz, anda com a sua motocicleta ali, assaltando pessoas no trânsito, se a pessoa reage, ou às vezes fica assustada, toma um tiro e morre, e ele está solto. Então o que o Guilherme Mendes está colocando é o seguinte: pô, tudo bem, quer mudar a lei? Muda. Agora, precisa cumprir a lei. O Wilson quer falar, eu pedi para você, Alemão, coloca no ar, só um minutinho. Primeiro eu vou dar a palavra ao Wilson, ele vai falar, parece ter uma imagem que ele colocou. Depois que o Wilson falar, eu queria que você colocasse o artigo 112 da Lei de Execução Penal para você ver como tem que ser artista aqui no Brasil. Wilson Pedroso. Pedi até para os meus amigos câmeras dar uma olhada nessa imagem. Rio de Janeiro, G20, há 3 semanas atrás, eu estava no Rio, que a gente fica falando de saidinha, mas não é só a saidinha, é a tornozeleira eletrônica que deveria ser monitorada. Um marginal, não sei o que ele causou à sociedade, mas é um marginal, está com tornozeleira eletrônica. Isso não é uma corrente de como que é? Corrente de mulher, como que é? Como que é? Uma tornozeleira. Não é uma tornozeleira Gucci, não é uma tornozeleira Tiffany, é uma tornozeleira eletrônica. Que esse marginal deveria estar sendo monitorado. Ele está em Copacabana, em frente ao Hotel Hilton, onde diversos representantes do mundo, por conta do G20, diversos funcionários, inclusive, de embaixadas, estavam representando o Rio de Janeiro e vendo essa cena. Depois reclamam da impunidade. Não, mas que eu tô com medo. Mas olha aí, o cara em Copacabana, um marginal, dormindo de forma sossegada, diversos policiais rondando por conta do G20, ele lá, a tornozeleira que ele deveria estar sendo monitorada, ou ela estava... Desculpa, eu vou ter ele não está na praia. Eu vou ter que te cortar. Como é que você sabe que o cara é marginal? Uma tornozeleira eletrônica não era carnaval, o carnaval passou. Não era acessório carnavalesco. Em primeiro lugar, ele pode não ser um marginal, sua frase é preconceituosa. Em segundo lugar... Ele é o quê? Essa tornozeleira pode ser até de outro preso, porque já estão pegando gente com tornozeleira de outro preso. Então virou acessório de carnaval no Brasil. É lógico. Tornozeleira eletrônica virou acessório de carnaval no Brasil. Então, o sujeito coloca uma tornozeleira, dá uma grana aí pro indigente. Foi eu que tirei a foto. Então, mas eu preservei o rosto do marginal para não ter problema. Mas fui eu que tirei. Capês, ninguém ele tá num colchão legal aí, olha.
Bom, já falou demais. Vamos seguir. Bom, foi você que tirou a foto, então, um flagrante aí trazido pelo Wilson Pedroso. Hoje ele está nervoso, mas é claro, a gente brincou, mas já aconteceu. Pegaram um sujeito com a tornozeleira eletrônica de outro preso, tá certo? Então, já está vendo agora aquilo que o nosso querido advogado Cristiano Vilela fala em aluguel ilícito de tornozeleira. O cara aluga o tornozelo dele. Deixa aqui, chefia. A hora que chegar a polícia, eu explico. Agora, meu querido Cristiano Vilela, eu queria te ouvir. Você é um festejado advogado, competentíssimo. Eu pergunto o seguinte. Eu sou professor de Direito Penal há mais de 30 anos. Todo dia tem novidade. Olha, o Ricardo Rosso colocou muito bem. Resumindo, depende de determinado crime, o cara cumpre 80% da pena. Hoje, o sistema de progressão de regime é algo quase ininteligível. Eu acabaria totalmente com a progressão de regime e deixava só o livramento condicional. Cumpre uma parte da pena, como é nos Estados Unidos, e a outra parte você cumpre liberdade. Dá uma olhada, Alemão, já está no ponto o artigo 112, só para o nosso telespectador olhar. Olha o seguinte, muito bem, qual é o tempo de progressão de regime? Você tem que cumprir 16%, olha só, pega a calculadora, 16% se ele for primário e o crime for sem violência ou grave ameaça. 20% se ele for reincidente e o crime sem violência ou grave ameaça. Vai seguindo. Desce aí, filho. Depois do inciso 2 e o inciso 3. Boa, que bacana, grande progresso. 25% se ele for primário e o crime for com violência. 30% se ele for reincidente com violência. 40% se for crime hediondo, se for primário. 50% se for crime hediondo com resultado morte. Pode parar. Pode voltar aqui, que não é aula de direito. Se até para os especialistas é difícil fazer esse cálculo, imagina para a população entender o sistema de progressão de regime. Quando uma coisa é muito complicada, que só quem é muito do ramo entende, é porque não está funcionando. E aí você vê essa balbúrdia, essa confusão total, aplica concessão de benefícios para quem não merece, ninguém cumpre mandado de prisão, tornozeleiro no pé do sujeito que não é o condenado. Cristiano Vilela, será que temos que fazer coro com o Silvio Brito? Pare o mundo que eu quero descer? Olha, Capês, primeiramente uma boa tarde a você, aos amigos da mesa e todos que acompanham a Linha de Frente. Pare o mundo que eu quero descer, pare o Brasil especialmente que eu quero descer. A gente vê, a gente acompanha, o principal reclamo do brasileiro hoje é a questão da violência. Você tem uma pesquisa Datafolha que saiu, no caso de São Paulo, saiu agora nos últimos dias e que coloca qual é a maior preocupação do paulistano. Em primeiro lugar é a violência. O Brasil está vivendo uma crise de violência pública, uma crise na área de segurança pública. Infelizmente, casos como esse que você contou, Capês, de ser assaltado do seu veículo, no trânsito de São Paulo, é algo extremamente corriqueiro. Caminhar pelas ruas com medo de perder celular, de perder tudo e, inclusive, vendo cenas de morte, cenas de ainda mais dramáticas para qualquer cidadão. Então, hoje a segurança pública é a maior chaga do país. Pois bem, e o que nós estamos vendo algumas pessoas defender? Ora, está defendendo que você descriminalize o porte de drogas. Ora, o porte de drogas, de quem que a pessoa compra a droga? A pessoa compra a droga do crime organizado. Ninguém compra a droga na farmácia ou na padaria. Compra a droga do traficante. Se você libera a compra de drogas para consumo próprio, você vai aumentar o consumo de drogas, estimular o consumo de drogas e, consequentemente, dar maior força para o crime organizado. Quando se fala, por exemplo, de manter a saidinha, de que não haja nenhuma alteração na saidinha, é outro absurdo. Por quê? Você tem, é comum nós vemos, e a cada período de saidinha nós vemos, casos bárbaros de pessoas que saem do presídio e acabam cometendo crimes dos mais bárbaros possíveis. Ora, qual resposta o poder público tem que dar para a sociedade? É evidente o reclamo que a sociedade tem hoje por conta dessa crise de segurança pública. Cabe ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário tomar as medidas, no caso especificamente o Executivo ao Legislativo,
tomar as medidas necessárias para que nós possamos ter um novo instrumento legal, novas regras, alterações legislativas, como o Guilherme bem colocou, e alterações de política de segurança pública que venham a dar maior segurança ao cidadão. Não dá para a gente ficar num caos como esse. É presídio de segurança máxima que não tem segurança. É crime organizado cada vez mais forte em todo o país. Crimes bárbaros acontecendo nas grandes, nas pequenas, nas médias cidades. E a gente achar que está tudo isso mesmo, que é um bando de tadinhos e que o Brasil está no caminho certo. Não, não está. Tem que ter uma política dura de segurança pública, sim. Acabando com saidinha, acabando com o consumo de drogas e outras medidas que sejam necessárias para, de alguma forma, estrangular o crime organizado. Enquanto isso, nós temos o Poder Judiciário querendo dizer que o Congresso Nacional, onde estão os deputados federais e senadores eleitos pelo voto popular, não tem o direito de dizer que é crime portar maconha para uso próprio. Ora, quem tem que decidir isso é o Legislativo, não é o Judiciário. Como é que o Judiciário vai declarar inconstitucional? Daqui a pouco vai declarar inconstitucional a revogação da saidinha temporária. Então nós estamos também com um problema de disfuncionalidade dos poderes, em que um poder se sobrepõe sobre o outro e anula parte da sua competência originária, que é a competência legislativa. Se não serve para legislar, o legislativo serve para quê? É lá que tem que ser travados os debates. Então, mas os nossos políticos também não se dão ao respeito.